caríssimos irmãos no sacerdócio, bispos, presbíteros, caríssimos diáconos, caros seminaristas, todos os ministros no ministério. Agradeço a confiança da Comissão para este tema e quero um jeito de partilha e não fazer nenhuma lição magistral, nem algo que se pareça, e sobretudo proporcionar o diálogo, como disse o Padre João, depois a seguir, a cada um dos momentos, talvez seja a parte mais importante. O mistério do ministério. Gostava de partir do número 74 da Pastoras da Ababobis, foi essa palavra e essa feliz expressão e intuição do Papa João Paulo II que motivou o estudo e também motivou a reflexão a que agora apresento. E não dirigida pessoalmente a cada um dos presbíteros, mas dirigida ao presbitério. Porque se nós também não somos igreja, mas pertencemos à igreja, eu quase que me atrevo a dizer que nós não somos sacerdotes, mas pertencemos a um presbitério, pertencemos a um colégio episcopal, pertencemos à igreja, pertencemos à fé da igreja. E começava por ler esse mesmo número. O sacerdote é particularmente chamado a crescer na sua formação permanente, no e com o próprio presbitério, unido ao bispo. Na sua verdade plena, o presbitério é um mistério. De facto, é uma realidade sobrenatural, porque se radica no sacramento da ordem. Este é a sua fonte, a sua origem. É o lugar do seu nascimento e crescimento. Com efeito, os presbíteros, mediante o sacramento da ordem, estão ligados a Cristo, o único sacerdote, por um vínculo pessoal e indissolúvel. A ordem é-lhes conferida como pessoas singulares, mas são inseridos na comunhão de todo o presbitério com o bispo. Esta origem sacramental reflete-se e prolonga-se no âmbito do exercício do ministério presbiteral, do mistério ao ministério. O objeto da temática proposta diz respeito à inteligência sacramental, origem do ministério presbiteral, do mistério ao ministério para passar à vida. Isto é, da ontologia do ser à funcionalidade do agir e à vida do presbítero no serviço da caridade. Assim, o desenvolvimento deste tema articula-se em três coordenadas teológicas emergentes. Primeira, a origem sacramental do mistério ao ministério. Segundo, a sacramentalidade da celebração da ordenação presbiteral. E terceiro, a sacramentalidade do presbítero como representação de Cristo e da Igreja. Com esta articulação, pretendemos ilustrar a inseparabilidade da teologia, do ministério, da vida, da espiritualidade do presbítero, a partir da sacramentalidade. A liturgia celebra esta realidade, pois a fé que se celebra nas ações litúrgicas é a mesma que é formulada pela teologia. É a fé celebrada, é a teologia celebrada, é a Bíblia rezada, como acabamos de fazer nesta oração de Logos. E deste número 74 da Pastoras da Ababobis, que depois desenvolve com todos os outros documentos posteriores e aí condensa toda a teologia conciliar, basta pensar, por exemplo, no último documento que saiu da Congregação para a Educação Católica, Orientações Pastorais para a Promoção das Vocações ao Ministério Sacerdotal, em 20 números aparece este documento citado 27 vezes. Ele é considerado como que a Magna Carta da formação inicial e da formação permanente dos presbíteros. Os outros documentos que conhecemos, o Diretório para o Ministério e a Vida dos Presbíteros, o Presbítero Mestre da Palavra, Ministro dos Sacramentos e Guia da Comunidade, mais não fazem do que prolongarem,
do que desenvolverem tudo aquilo que a Pastores Davovobis apresenta. O mistério do ministério. Poderíamos também traduzir o invisível do visível, porque é essa a realidade sacramental, é a realidade do nosso próprio ministério. Se quisermos até o magistério e o ministério, no sentido etimológico, magister ou minuster, o maior e o menor. O ministério trata-se do mais pequeno, porque o maior é o mistério dos mistérios, que é Cristo. Pela palavra mistério, designam-se os eventos históricos-salvíficos como aparecem na perspectiva de São Paulo e ainda, se quiserem, os ritos litúrgicos que dão acesso a tais eventos. Na linguística, a palavra mistério é um mistério em si mesmo, mas é consensual na maior parte dos estudiosos que ela provenha do verbo muen, de fechar-se, esconder-se, aquilo que está fechado aos lábios, está fechado aos ouvidos, aos olhos. Mas para nós, partimos de que o mistério não é nenhum enigma, não é o arcano, não é nenhum segredo. O mistério está mais do que revelado. O mistério é uma pessoa, é Jesus Cristo. É o mistério dos mistérios. De facto, todo o mistério está plenamente realizado no mistério pascal. É isso que nós dizemos quando celebramos a Eucaristia, mistério da fé. E a Assembleia responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vindo, Senhor Jesus. O mistério é este, é o mistério da fé, do passado, do presente, do futuro. É o anúncio, por isso, da catequese à liturgia e ao serviço da caridade, tudo tem de ser expressão visível, credível, deste mesmo e único mistério. Trata-se de uma espécie de dado teológico geral. Todo o acolhimento do mistério abre ao ministério. Escreveu Chauvet num livro muito interessante, um pequenino livro, que dá por título A Arte de Presidir à Liturgia. Louis-Marie Chauvet diz que todo o mistério abre ao ministério. Ministério de anúncio do mistério. Não podemos calar o que vimos e ouvimos, diz Pedro e João nos Atos dos Apóstolos. É ao serviço de Cristo e administrador dos mistérios de Deus que o presbítero se deve sentir, como refere São Paulo, que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O presbítero é, assim, servidor de Cristo, para ser nele e com ele servidor dos homens. Para isso participa na função profética, sacerdotal e pastoral de Cristo e age in persona Christi. O ministério presbiteral é ainda uma participação da Igreja no mesmo sacerdócio de Cristo, na obediência ao mandato de Cristo. Ide, pois, ensinai todas as nações. E ainda fazei isto em memória de mim. Por conseguinte, o mandato missionário e o mandato litúrgico de Cristo completam-se harmonicamente no ministério ordenado. Na verdade, o ministério é o traço do mistério. Porquanto o ministério não é meramente funcional, mas é ontológico. Não é só executar qualquer função, mas ser diante de Deus e dos homens como um eis-me aqui, que redime o mundo. Por consequência, o ministério presbiteral aparece não tanto como um conjunto de funções sagradas, mas sobretudo como o exercício da obra da salvação de Cristo, sempre presente e operante na história dos homens. E Santo Agostinho
exprimo isto de um modo muito feliz. Que há uns meses atrás eu comentei com os meus padres, os padres da minha diocese. O que é que eu quero? O que é que eu desejo? O que é que eu ambiciono? Por que é que eu falo? Por que é que eu me sento aqui? Por que é que eu vivo? Só com esta intenção, para vivermos juntos com Cristo. A minha ambição é esta, a minha honra é esta, a minha riqueza é esta, a minha alegria é esta, a minha glória é esta. O ministério que brota do mistério é este estar à frente, o que pressupõe a diferença entre aqueles que se encontram à frente e resulta na diversidade de funções. Como diz a regra de ouro da liturgia, nas celebrações litúrgicas limite-se cada um, ministro ou simples fiel, exercendo o seu ofício e a fazer tudo e só o que da sua competência, segundo a natureza do rito e as leis litúrgicas. No interior do povo de Deus, o sacerdócio dos presbíteros diferencia-se não apenas em grau, mas por essência, como sublinha a Lumen Gentium no número 10. E estes, os presbíteros, enquanto cooperadores dos bispos, os seus primeiros indispensáveis colaboradores, são consagrados para anunciar o Evangelho, para apacentar o povo de Deus e celebrar o culto divino, principalmente no sacrifício do Senhor. As expressões da oração de ordenação, que é um texto profundo, é magnífico. Aliás, se a liturgia não é para nós a maior fonte, para não dizer a única, não escandalizar a muitos, da nossa espiritualidade, o que é? Se o missal, se os livros litúrgicos não são para nós livros de oração, o que é que são? As expressões da oração de ordenação, secundum meritium unus, o segundo grau da ordem sacerdotal e cooperatores ordinis nostri, cooperadores da nossa ordem, são de origem sacramental, querem fundamentar a comunhão dos presbíteros com o bispo e entre si, numa autêntica fraternidade sacramental. Esta função de secundar o bispo é para o presbítero a sua grandeza e, ao mesmo tempo, a sua limitação. O presbítero é aquele que, por missão e vocação, é colocado na Igreja ao serviço da palavra e dos sacramentos e para o bem dos seus irmãos, escreveu Karl Rahner. E na sua imprescindível referência ao presbitério, a ordem presbiteral, o ministério presbiteral caracteriza-se como ministério de apacentar ou de guiar o povo de Deus. A origem deste ministério é sempre um mistério celebrado. Se repararem a Pastorais de Aba Vobis, assim está construída. A formação inicial e a formação permanente encontram o seu ponto central na liturgia, na celebração da ordenação, que é feita sempre na Eucaristia. Mediante a consagração sacramental, o sacerdote é configurado a Jesus Cristo, cabeça e pastor da Igreja, e recebe o dom de um poder espiritual, que é a participação da autoridade com a qual Jesus Cristo, pelo seu Espírito, conduz a Igreja. Nós, a configuração a Jesus Cristo, cabeça e pastor, damos-la exercendo até bastante bem. Depois, aquela outra componente que a Pastorais de Aba Vobis dá da dimensão de Jesus Cristo como servo e esposo da Igreja, nem sempre é tão visível. A configuração a Cristo, que é cabeça, pastor, servo e esposo. Segundo ponto, a sacramentalidade da ordenação presbiteral. A celebração da ordenação dos presbíteros, antes de ser um mero ato jurídico,
no qual vem estabelecido um ministério, é o reconhecimento da absoluta gratuidade divina, um rito que confere o dom do Espírito de Santidade, mediante o qual Deus capacita para desempenhar um serviço na comunidade cristã. O Concílio de Trento afirmou solenemente: a Sagrada Ordenação é verdadeira e propriamente sacramento instituído por Cristo, e como também o batismo e a confirmação imprime caráter. E o Segundo Concílio do Vaticano fez uma descrição que analisa os diversos aspectos da sacramentalidade, a qual pode ser usada como definição dos sacramentos. Os sacramentos estão ordenados à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e, enfim, a prestar culto a Deus. Como sinais, têm também a função de instruir. Não só supõem a fé, mas também a alimentam, fortificam e exprimem por meio de palavras e coisas, razão pela qual se chamam sacramentos da fé. Conferem a graça a cuja frutuosa recepção a celebração dos mesmos otimamente dispõe os fiéis, bem como a honrar a Deus de modo devido e a praticar a caridade. Sacrosanto Concilium, número 59. Esta formulação da sacramentalidade indica 3 movimentos. Primeiro, descendente, que vem de Deus. A santificação, a edificação do corpo de Cristo. O segundo, ascendente, de nós para Deus, prestar culto a Deus. E o terceiro, horizontal, praticar a caridade. Portanto, os sacramentos têm a função de santificar, de edificar a Igreja e de um alcance litúrgico como atos de culto. Como sinais, têm a função de instruir no mistério da fé. A liturgia é, pois, o lugar dos sacramentos, gravita em torno dos sacramentos. E a sua celebração funciona como pedagogia da fé e da experiência cristã, como, se quisermos, a primeira escola da fé. Ainda se diz que são sacramentos da fé, por um tríplice nível. Primeiro, a fé é anterior, supõem a fé. Segundo, a fé está neles, alimentam a fé. E terceiro, a fé é posterior, robustecem a fé. Eu falo partindo do princípio que, para nós, a liturgia não é um conjunto de rubricas, nem de cerimoniais, nem de arqueologia, nem de tudo aquilo que se possa pintar e dizer que é totalmente redutor para o mistério. Mas a liturgia é a celebração do mistério de Cristo. Na reflexão sobre o ministério e a vida dos presbíteros, o Concílio julgou oportuno reafirmar a sacramentalidade do presbiterado ao declarar: o sacerdócio dos presbíteros, supondo é certo os sacramentos da iniciação cristã, é todavia conferido mediante um sacramento especial, em virtude do qual os presbíteros ficam assinalados com um caráter particular e dessa maneira configurados a Cristo sacerdote, de tal modo que possam agir em nome de Cristo cabeça. Presbyterorum Ordinis, número 2. O simbolismo do gesto da imposição das mãos e a oração subsequente são a afirmação da primazia da ação de Deus e a origem sacramental do ministério presbiteral. Ninguém se impõe as mãos sobre si próprio. Com efeito, a sacramentalidade do ministério é o rasgo mais específico da identidade do presbítero. Ou melhor, o mistério do ministério é o traço mais singular do presbítero. A centralidade da celebração litúrgica da ordenação dos presbíteros passou da imposição das mãos e oração da ordenação, como atesta a vida litúrgica da Igreja, para a traditio instrumentorum no Concílio de Florença, em 1439, para depois, isto é, a entrega do cálice e o rito central nuclear da ordenação,
era essa entrega dos instrumentos com a indicação de celebrar a missa pelos vivos e pelos defuntos. E só com Pio XII voltou ao rito essencial que temos hoje, a imposição das mãos e a oração como rito essencial da ordenação. Apesar destas alterações, a sacramentalidade do sacerdócio nunca foi posta em dúvida por nenhum teólogo católico. Com a imposição das mãos, põe-se em relevo o envio do presbítero à comunidade para que a presida, a apascente com doutrina e a santifique com os sacramentos. O destinatário do enviado é a própria comunidade cristã, ao passo que, com a Traditio Instrumentorum, se valorizava mais o aspecto cultural e a chamada spiritualis potestas da oferta do sacrifício pelos vivos e pelos defuntos. O sacerdote não é apenas o homem do culto, nem se pode reduzir a ele, mas é o sacramento de Cristo. E hoje que voltamos à sacramentalidade difusa, com o Concílio Vaticano II, na sacramentalidade da Igreja, e agora com este último documento, a exortação pós-sinodal Verbum Domini, a sacramentalidade da Palavra de Deus, também podemos alargar e falar da nossa própria sacramentalidade, para não nos esquecermos de que temos sempre de partir e repartir do mistério, partir de Cristo antes do ministério, e não inverter as coisas. A posição central do rito sacramental da imposição das mãos e da oração da ordenação nem sempre estiveram unidos, porque entre o gesto da imposição das mãos e a palavra da ordenação foi inserido o convite à oração das ladainhas, mas hoje voltou-se a esta unidade e é um gesto profundamente simbólico, é marcante na ordenação dos presbíteros. O rito essencial é referido pelo Concílio Vaticano II ao falar dos laços especiais que unem o colégio presbiteral. Isto mesmo, desde os tempos remotos, é significado liturgicamente quando os presbíteros presentes são convidados a impor as mãos, juntamente com o bispo ordenante, sobre o novo eleito, e bem quando concelebram, num só coração, a Sagrada Eucaristia. A celebração da ordenação é uma unidade celebrativa e, pelo facto de destacar a centralidade do rito constitutivo, não desvaloriza a sequência ritual dos ritos preparatórios e dos ritos explicativos, que são de grande importância na estrutura da mesma. A eficácia dos sacramentos é exposta pela expressão clássica confere gratiam. É uma eficácia simbólica da presença de Cristo e do seu mistério pascal. Certamente que já nos demos conta que onde o nosso ministério é mais eficaz é na celebração mesma da liturgia. Em nenhuma outra ação do nosso ministério aquilo que nós dizemos se realiza. Mas ali, na liturgia, porque a liturgia faz aquilo que diz e não diz aquilo que faz. É ali onde o nosso ministério se torna mais eficaz, onde nós visibilizamos mais o mistério, porque ao proferirmos as palavras isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue, é de verdade. Porque obedecemos àquilo que vem depois, fazer isto em memória de mim. E a obediência a este mandato, o saber escutar, e a obediência não é realizar o que se manda, mas é centrar sempre no mistério, que ontem escutávamos também de Sequério. A obediência é a máxima configuração a Cristo, porque o primeiro e maior obediente é o próprio Cristo. Estes efeitos no sacramento da ordem são bem ilustrados pelo Catecismo da Igreja Católica,
o caráter espiritual indelével e a graça do Espírito Santo, que é de uma configuração a Cristo, sacerdote, mestre e pastor, de quem o ordenado é constituído ministro. A compreensão do mistério da fé, que se faz a partir da celebração litúrgica, através dos ritos e das orações, per ritus et preces, sublinha também a teologia do ministério presbiteral ao serviço da fé, como se pergunta no rito da ordenação. Queres guardar o mistério da fé em consciência pura, como diz o apóstolo, e proclamar esta fé por palavras e obras, conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? Não é por acaso que a Igreja tem insistido na renovação das promessas sacerdotais da missa crismal, no início do ministério de um pároco, em outras ocasiões recomendado, porque é preciso voltar à fonte. E a fonte para nós é o dia feliz da ordenação. Em ordem a esta inteligência sacramental do ministério presbiteral, é de particular interesse a publicação da segunda edição típica do rito da ordenação em língua italiana, com premissas teológico-pastorais. Esta nota introdutiva da Conferência Episcopal Italiana torna mais perceptível a figura do presbítero, que nasce da celebração da ordenação mediante alguns elementos importantes. Primeiro, a continuidade da tradição apostólica faz-se através do sinal da imposição das mãos na comunhão da Assembleia reunida para a ordenação. Segundo, a comunhão com o bispo, rodeado pela comunidade cristã, e a apresentação do presbítero no contexto do presbitério diocesano. Terceiro, a atual teologia da caridade pastoral exercita-se no âmbito do vasto campo presbiteral da evangelização, da celebração eucarística, da reconciliação, da vida sacramental da Igreja e da oração pelo povo de Deus. Quarto, pelo celibato, o presbítero configura-se a um amor esponsal de Cristo pastor, servo e esposo da Igreja. Quinto, o presbítero realiza o ministério na comunhão com o bispo e, à imitação de Cristo, prega o Evangelho, guia os fiéis e celebra o culto divino. Não há presbítero que possa funcionar por si mesmo. Não há presbíteros vagos, já desde o Concílio de Calcedónia. Não há presbítero que não esteja encardinado numa diocese, ainda que seja virtual, como acontece em muitos casos, ou numa família religiosa. Ninguém é presbítero por si mesmo. É na comunhão com o bispo e com o presbitério. Se calhar é esta dimensão que é preciso ser cada vez mais sublinhada, e mais do que sublinhada, vivida, experimentada. Porque às vezes o presbitério não passa de uma soma de presbíteros. E é preciso que passe a ser uma família. E o bispo incluído, porque o bispo faz parte do presbitério. Terceiro, a representação sacramental do presbítero. A expressão representatio, ou representação, ou configuração com Cristo, repete-se com frequência na exortação Pastores Dabo Vobis, que resume a doutrina tradicional da Igreja sobre a natureza e função do sacerdote na nova aliança. O sacerdócio da ordem configura o presbítero com a pessoa de Cristo, profeta, sacerdote e rei. E pastor. A ordenação presbiteral, mediante a imposição das mãos do bispo e a oração da ordenação, criam um vínculo ontológico específico que une o sacerdote a Cristo, sumo sacerdote e bom pastor. Esta configuração ontológica é de natureza trinitária. Aliás, aquilo que caracteriza a liturgia é esta opus trinitatis, é a obra da Trindade.
Não há nenhuma oração presidencial, salvo raras exceções, que não seja dirigida ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. E esta é a dimensão que configura a espiritualidade cristã, que configura a liturgia, configura a vida do presbítero. Portanto, o presbítero é, na Igreja e para a Igreja, uma representação sacramental de Jesus Cristo, cabeça e pastor, servo e esposo da Igreja. A doutrina do ministério como representação de Cristo faz do presbítero não um mero representante da Igreja no mundo, mas o representante de Cristo diante da Igreja. É um sinal da transcendência e da liberdade da palavra. O sacerdote, enquanto representa a Cristo cabeça, pastor e esposo da Igreja, situa-se não só in ecclesia, mas também erga ecclesiam. O presbítero é sacramento vivo de Cristo no meio da sua Igreja, especialmente, como dizíamos, na ação litúrgica, em ordem à perfeita glorificação de Deus e à santificação dos homens. Por isso comentava Max Thuram, pela sua natureza e pela sua missão sacramental, o sacerdote é sinal do primado absoluto e da total gratuidade da graça que o ressuscitado doa à Igreja. Através do sacerdócio ministerial, a Igreja está consciente de que não é senão o fruto da graça de Cristo no Espírito Santo. A sacramentalidade do presbítero é relacionalidade com o próprio mistério. O presbítero representa a Cristo não em virtude do seu talento e das qualidades pessoais, mas em virtude do ministério recebido mediante a ordenação. É um dom, não é um direito. Ele não representa um ausente, porque Cristo está presente. E bastava, já comentei isso também várias vezes com os padres da minha diocese, que nós tivéssemos consciência de que estamos in persona Christi, in nomine ecclesia, para mudar, e sobretudo na liturgia, as nossas atitudes. Porque não estamos a representar um ausente. Ele está presente, o ressuscitado. Quem preside é Cristo. Não é o bispo, não é o presbítero. É Cristo, na pessoa do bispo, na pessoa do presbítero. Mas ele age em nome do próprio Cristo. E começamos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há outra maneira de celebrar. Como sacramento de Cristo, diz Greshak, no seu famoso livro, Ser Sacerdote, hoje, fundado na ordenação e legitimado por ela, o presbítero é um dom que Cristo mesmo faz à comunidade desde a plenitude do seu sacerdócio. Esta representação do presbítero engloba os dois aspectos do ministério, como representante de Cristo e da Igreja. E dado que afetam a mesma e única pessoa, a ordenação e o exercício ministerial não podem realizar-se sobre a base da ordenação sem o consenso da Igreja. Aliás, é o que vem significado na celebração litúrgica, no rito da apresentação dos eleitos. Pede a Santa Mãe Igreja que ordeneis estes nossos irmãos para o ministério do presbiterado. E ainda, pelo gesto da imposição das mãos, o candidato é recebido no presbitério. Ao tomarmos em consideração a dimensão pneumatológica presente na oração da ordenação dos presbíteros, permite articular melhor a ação do presbítero in persona Christi, in persona Ecclesia, que por força do sacramento da ordem é sacramento pessoa,
sinal e instrumento de salvação, representando e atualizando Cristo cabeça e pastor, servo e esposo. Só o mistério revela o mistério. Esta foi a compreensão dos padres da Igreja. Daí nasceu a misterologia. Só celebrando o mistério nós entramos no mistério. Inicia-se no mistério celebrando o próprio mistério. Ver uma coisa e acreditar noutra é a dinâmica sacramental da fé. Oxalá sempre assim aconteça connosco, que ao verem-nos vejam o invisível. Porque ver o invisível é o desafio da fé. Que ao verem aquele que preside a comunidade, possam ver o próprio Cristo. Para mostrar os mistérios de Cristo e viver sempre do mistério ao ministério, há que encontrar paciência bastante para aguentar, aconselhava Rilke, e inocência bastante para acreditar. Mais confiança no que é difícil e no estado de solidão entre os outros. E no mais, deixa a vida acontecer. Acredite na vida, tem razão em todos os casos. No presbítero, como no ministério ordenado, existe um paradoxo, ou seja, a síntese dos contrários. Nele confluem os elementos mais constratantes. Esta tradução direta é o que faz. Humanidade e divindade, tempo e eternidade, força e fraqueza, grandeza e miséria. Bernanos, no diário de um pároco da aldeia, escreveu: o que é que importa? O que é que importam a Deus o prestígio, a dignidade, a ciência, se tudo isto não passa de um sudário de seda sobre um cadáver putrefacto? E conclui o seu livro dizendo: tudo é graça. O mistério do ministério é sempre o mesmo, e o único mistério de Deus, como diz Santo Agostinho, é Cristo, e Cristo, nossa Páscoa. Muito obrigado pela vossa paciência. Obrigado. Pensei que se referia aos primeiros tempos do cristianismo, mas também podemos lá chegar. Começava por referir o latim, mas nos primeiros séculos era em grego, até ao século IV, pelo menos. Depois é que mudou para o latim por vontade do Papa Dámaso, São Dámaso, e agora temos nas nossas próprias línguas, porque toda a língua é litúrgica, como dizia o Patriarca Máximos IV no Concílio Vaticano II. A arte de bem celebrar diz também da nossa própria fé. Uma comunidade que celebra bem a liturgia expressa a sua fé, porque é mistério da fé. E a liturgia há de ser séria, simples, bela, de acordo com as normas litúrgicas. Nós não podemos inventar, não é património nosso, nós não somos donos da liturgia, não somos proprietários. Ela pertence ao grande depósito da fé, da Igreja. Nós pertencemos à fé da Igreja. Nós dizemos isso tantas vezes no rito do batismo e de modo especial na celebração da confirmação. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja. Não é a minha fé nem sequer da minha igreja local, da minha diocese, é da Igreja una, santa, católica, apostólica. E a liturgia é a expressão dessa fé. A fé em que se acredita é a mesma que é celebrada. Deve ser a mesma vivida. Da lex credendi a lex orandi ou celebrandi para a lex vivendi. E só assim tem sentido. Não podemos separar as coisas como compartimentos estanques ou como gavetas. Agora é a liturgia, agora é a catequese, agora é a evangelização, agora é a obra social, agora é não sei o quê. É uma só vida integrada e a liturgia há de refletir isso. Como diz o Concílio Vaticano II, se é a fonte e se é o vértice,
Entre a fonte e o vértice há muito caminho e cabe tudo, ela não esgota toda a ação da Igreja, mas tem de ser efetivamente a fonte e o vértice. E para nós, no nosso ministério, João Paulo II chegou a afirmá-lo, há de ser o princípio, o meio e o fim. Porque não apenas confinado nos ritos e nas formas cultuais, mas enquanto expressão da nossa vida em Cristo, da nossa vida no Espírito, ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. E a liturgia, passando já à segunda questão, tem de expressar essa alegria, porque a nossa alegria não é fazer palhaçadas, nem a Eucaristia, não é? Nem na liturgia, mas é o visibilizar a presença do ressuscitado no meio de nós. Ele está ou não está? Acreditamos ou não acreditamos? E aquilo que celebramos expressa isso ou outra coisa qualquer, uma obrigação, uma função, e sobretudo quando fazemos tantas celebrações seguidas, qual o sentido? Ou podemos chegar também ao fim e dizer, como já tenho ouvido alguns sacerdotes, aos quais tenho respondido, que não tenho tempo para rezar. Eu disse, o que é que faz quando celebra a Eucaristia? Podemos chegar a este extremo, sobretudo quando coisificamos os sacramentos e coisificamos a liturgia. E a liturgia é muito fácil porque é um palco onde nós somos protagonistas, podemos fazer o que quer e nos apetece e como entendemos, porque ninguém nos vem à mão, não é? E é o Presidente que comanda as operações. Mas se não há este espírito da própria liturgia, o que é que nós visibilizamos? Estamos a anunciar a nós próprios, ou a comunicar sei lá o quê, mas não a comunicar o mistério, do qual nós temos que ser os primeiros a acreditar, os primeiros a servir. Já passa para outros âmbitos que na arquitetura deste simpósio hão de seguir, mas está tudo englobado, está tudo interligado, não pode ser de outra forma. Nós não somos uma coisa enquanto presidimos a liturgia, não somos outra coisa enquanto anunciamos o Evangelho na catequese, ou nas aulas, ou nos encontros, ou nas preparações, ou não sei o que mais, ou quando temos os centros sociais paroquiais e a ação social. Não. É o mesmo e único mistério exercido no ministério. Só que às vezes o ministério do Pedro, Paulo, João, Manuel sobrepõe-se ao mistério de Cristo. E aí depois é que está tudo errado. Nós celebramos a alegria da fé. E que a liturgia é a forma mais visível, se quisermos, mais eficaz, como há bocado também dizíamos. Não se reduz tudo a isso, é evidente, mas é a grande, eu atrevo-me a dizer, a primeira escola da fé. De facto, o que disse, e algumas pôs a questão e já deu a resposta, é fundamental o silêncio é parte integrante da celebração, sobretudo o silêncio, como diz a Sofia de Melbrenner, o silêncio ouvinte, não é aquele de estar calado, mas de acolher a palavra e de fazer essa preparação interior para o grande momento da presença com o ressuscitado na celebração da Eucaristia. Relativamente ao gesto, eu não posso falar como liturgista, mas como liturgo, que são os senhores bispos e são os senhores presbíteros também, porque essas coisas agora já passaram, de ser teólogos ou ser liturgistas, agora passamos a outra forma, como tantas vezes a Santa Sé insiste. E por isso, posso responder como liturgista e posso responder como liturgo. Como liturgo, o bispo é o primeiro liturgo na sua diocese. E não havendo as normas estabelecidas, como é o caso do gesto das mãos durante o momento da narração da ceia,
Não há livro litúrgico nenhum onde isso venha escrito, onde venha dito. Vem dito apenas no cerimonial dos bispos, mas não é um livro litúrgico. E vem uma nota de rodapé, e sabemos quem é o seu autor, Martin Moore. Ficou dito que era consensual que o gesto fosse indicativo e não epiclético. Portanto, indicativo, alguns não o fazem assim diretamente, põem a meio termo e dá para as duas. Depois há várias correntes, sobretudo a corrente francesa e de muitos mosteiros beneditinos, que dizem que é o gesto epiclético. Mas a epiclese já foi realizada sobre os dons e também sobre a Assembleia. Eu proponho um gesto indicativo, mas cada bispo na sua diocese pode propor como entender, porque é o primeiro liturgo e não havendo pode estabelecer as normas próprias. Isso é uma discussão longa e velha que nem os liturgistas se entendem, dizer e ultimamente até já não discutem, porque quando não, o problema não tem solução, solucionado está. E o que diz depois, relativamente à formação no seminário, a formação litúrgica nos seminários e a arte de bem celebrar, tem toda a razão. É evidente que há formas próprias para realizar com dignidade e, como dizem os livros litúrgicos, com nobre simplicidade os ritos e as orações durante a celebração da liturgia, que é uma ação para o povo, como etimologicamente significa a própria palavra liturgia, leitorgia, e por isso, com o respeito e com a dignidade, e sobretudo quem é leitor, não se deve admitir todas as pessoas para leitores, devia haver uma escola de ministérios na diocese, nas paróquias, e passarmos também à instituição dos leitores e ao reconhecimento dos mesmos e dos acólitos. Claro que isso traz outros problemas que no último sínodo quiseram avançar, as propostas para a exortação pós-sinodal eram muito claras, mas depois foram retiradas, porque aqui aparece o problema depois das mulheres, não é? Porque abrir caminho para os ministérios laicais, para as mulheres, era abrir caminho também para o ministério ordenado. Outras questões, isso é outra história. Mas tem toda a razão com isso. Muito obrigado.